Tite realmente ele só queria trabalhar fora, ele não queria trabalhar no Brasil. Então, naquele momento que o Corinthians veio, era um momento de indecisão e de outras possibilidades de acabar esperando um pouco mais. E aí, quando vem o Flamengo, ele também não quer, ele resiste um pouco. Dá a primeira negativa, né? E depois acaba aceitando, né? Eu até tava lembrando quando... Tem uma série de coisas que as pessoas vão falando, que isso vai pegando uma peixe nas pessoas, né? E acaba virando verdade. Por exemplo, uma delas, quando o Tite foi convocado, contratado pelo Flamengo, e vocês vieram junto, claro, mas o Tite especificamente, muita gente chamava o Tite de comunista. O Tite é ser comunista, vem pro Flamengo, vou parar... Isso é loucura. Sim. Vou parar de torcer pro Flamengo, porque agora tem um comunista, não sei o quê. Só porque ele bateu uma foto lá no negócio do Fidel, sei lá o quê. Como é que vocês enxergaram essas questões? Porque é claro que isso respinga em vocês, né? Primeiro que a gente vive num mundo hoje das redes em que é o fake news, que nem era aqui não é uma foto fake, né? É fake? Sim, eu achei até que fosse real. Não é nem uma realidade. Caralho, né? é fake. Não, a foto é fake. Até o Tite não tem redes sociais, né? Não tem nenhuma, até nem vive... Não vive. Isso eu tenho muita rede social, mas hoje a gente vive muito em cima de questões fakes, né, cara? Sim. As coisas são faladas desse jeito. E aí há essa divergência de esquerda a direita, então se trata de uma maneira e busca para isso. Hoje a palavra comunista, que é uma ideologia política bem clara, bem definida, é tratada como se fosse uma coisa completamente diferente. Então, isso, como diz, esse externo, não para nós, como diz, ele não entra. Ele não, mas nem para se divertir, para dar uma sacaneada, falar, ô Tite, tu é comunista mesmo? Nem assim. Não tem, assim, o Tite é um cara mais diferente, ele é um cara mais reservado, né, cara? Ele não tem essa. Não é a resenha. Não é da resenha. Se é os outros, vai resenhar, né, cara? Claro. A gente tem treinador na característica aí, um Portaluppi, um Luxemburgo, entendeu? Os caras que gostam de uma resenha. Tem o Filipão já não quer saber. O Muricy já mandava os caras longe. Sim, o Tite nem vê, não ouve, não fala, não tem. Até surpreendeu quando ele comemorou daquele jeito, fazendo. Acho que ele fez. Eu não sei se ele fez um aviãozinho. Não sei, uma comemoração que ele fez de um gol, acho que na Copa, que todo mundo. Caraca, o Tite, não sei o que. Que ele é muito. Como é que é o termo, né? Comedido, talvez. Não, mas assim, é muito natural as coisas quando é espontâneo. Entendeu? As coisas quando saem dele, elas são reais, elas são verdadeiras. É que ele estava comemorando um gol lá na Copa que os caras atropelaram ele, que o Ederson bateu nele, cara. Então nessa hora os jogadores brincam, é claro que essa hora com esse tipo de situação interna ele brinca, né? Sim. Mas com esse tipo de situação mais forte, mas ele não gosta, vai falar uma questão política, ele não quero falar nisso. Não é uma coisa que, entendeu? Sim, entendi. Bom, mas teve essa conversa, né? E como é que foi a chegada de vocês no Flamengo? E assim, até pergunto uma coisa além, porque houve muita polêmica na chegada de vocês ao Flamengo, porque não por causa dessa coisa comunista, mas porque o Tite tinha dado uma entrevista semanas antes, sei lá, meses antes, mas depois da Copa, dizendo que ele pegaria o ano como ano sabático, não iria assumir ninguém. Isso. O Corinthians aparentemente tentou contratá-lo e ele falou isso, que ele falou que ele não ia voltar porque ele queria esse ano sabático. E aí o Flamengo foi atrás, eu sei que ele também não quis num primeiro momento, mas depois ele aceitou, né? E saiu desse ano sabático e a torcida do Corinthians ficou muito brava e tudo mais. Como é que foram esses bastidores assim para vocês? Realmente ele não queria, a gente estava praticamente acertado no Al Hilal, né? Já tinha ido a Riad, já tinha escolhido casa, tudo estava Caramba, estava assim? Tudo certo, isso. Com a diretoria antiga, né? O que aconteceu? O governo árabe, que sempre coloca dinheiro nos clubes, né? Resolveu comprar 75% das ações dos 4 principais clubes. E aí, a partir daí, começou a comandar por eles, né? Então, nessa mudança, eles tomaram a decisão de comandar diferente, né? Foi aí que eles contrataram o Jesus e foi aí que ele, por exemplo, na época que a gente estava organizando, a gente ia levar 3, 4, 5 jogadores. Depois da contratação do Jesus, eles levaram 10, 15 jogadores, não sei quantos jogadores, aumentou o número de jogadores que eles levaram, inclusive o Neymar, né? E na época que a gente estava indo até o Neymar começou, vocês vão mesmo? Era uma situação que tinha inicial, né?
Vocês e o Neymar conversaram, que estavam negociando na mesma época. Isso, porque na época que nós estávamos negociando, o Neymar também recebeu a proposta e ele acabou não andando as coisas, ele acabou não aceitando. Aí quando o governo compra esse percentual dos clubes e toma essa decisão de mudança, a gente acaba saindo fora. Nesse sair fora, a gente tem conversas com outros clubes fora do país, mas nenhuma efetivamente esquenta a ponto de tu tomar a decisão. E o Flamengo e o Corinthians... Teve algum clube europeu forte que não teve nenhum clube europeu forte, mas tiveram clubes de fora do... Não vou entrar em detalhes. E aí o Corinthians veio com proposta e o Tite realmente ele só queria trabalhar fora, não queria trabalhar no Brasil. Então, naquele momento que o Corinthians veio, era um momento de indecisão e de outras possibilidades de acabar esperando um pouco mais. E aí, quando vem o Flamengo, ele também não quer, ele resiste um pouco. Dá a primeira negativa, né? E depois acaba aceitando, né? Essa entrada. Aquela coisa, não tem treinador, ele sempre é um cara muito correto para esse tipo de situação. Aí, o Flamengo, depois de liberar o treinador, vem toda essa situação e a gente acaba aceitando. Quando a gente entra, eu divido os nossos momentos no Flamengo em 5 momentos. Sim. O primeiro na entrada... O primeiro na entrada é a busca pela classificação na Libertadores, né? Terminar o Campeonato Brasileiro entre os 4, porque o Flamengo corria o risco de não entrar na Libertadores. O Flamengo vem daquela situação de 19, da grande conquista, né? Das grandes conquistas, e depois, a partir dali, começa uma série de trocas de treinadores e mesmo com conquistas importantes, né? É verdade. O próprio Dorival. O Rogério sai sendo campeão brasileiro. O Dorival sai sendo campeão da Libertadores. Ou não conquistas por detalhe. O Renato sai jogando uma Libertadores que, por acidente, toma um gol. É verdade. Né? E depois o Dorival sai, entendeu? Tudo uma coisa complicada, assim. E a gente vem para esse momento. Então faz o primeiro processo e por isso veio um pouquinho antes, até para ver o que a gente podia mudar para o ano seguinte, né? De contratações e deliberar alguns jogadores. Aí faz esse primeiro processo, que é um processo que eu vejo positivo. O segundo processo é o início do ano, a conquista do campeonato Carioca, né? Vem uma situação de cima no qual a gente concordou, temos que ganhar o Carioca, temos que investir no Carioca. Era um ano eleitoral do Flamengo, né? Era um ano diferente, um ano que já estava acumulando trocas de treinadores e maus resultados, né? Principalmente no ano anterior. E esse ano, por isso que a gente vai e conquista o campeonato Carioca, foi o segundo momento. O terceiro momento é a convocação da Copa América. Quando a gente, por ser uma equipe que contrata muitos jogadores de seleção, acaba perdendo muitos jogadores, né? Então a gente, nesse momento, a gente conseguiu se organizar com o que a gente tinha, improvisar um jogador, improvisar outra, manter um nível de atuação. 10 perdas, né? Foram 10 perdas, mais ou menos. Manteve e fora lesão, essas coisas, manteve um nível de atuação boa, tanto que a gente se manteve na liderança do campeonato e tudo. Só que aí entra essa fase nova que a gente chama que é agora no Brasil, que os grandes clubes, pela primeira vez, eles estão disputando as 3 competições que eles querem ganhar ao mesmo tempo. É verdade. Né? Então, assim, como eu falo, não tem priorizar. Essa discussão, para mim, ela é muito... assim, o presidente do clube fala, nós vamos priorizar isso. Aí o jogador fala, não, nós não vamos priorizar, nós queremos ganhar tudo. Porque o jogador, né, e o treinador, no seu íntimo, eles querem ganhar tudo. E essa relação treinador-jogador, quando tu entra, tu vou tirar aqui porque há um desgaste, vou tirar... É uma questão de trabalho, é uma questão de organização para decidir, para tomada de decisões. Eu vou jogar amanhã contra o Palmeiras, né, que é um grande jogo, no estádio do Palmeiras, eu vou decidir o que eu vou levar para jogar lá, quem que eu vou. Entendeu? Sabendo que lá o campo ele é sintético, que tem jogadores que têm dificuldade para jogar, também. Que interfere, alguns jogadores têm dificuldade para jogar lá. Aí eu vou jogar contra o Atlético Mineiro lá, eu vou pensar diferente, entendeu? Na semana que vem tudo tu tem que pensar e elaborar, porque no íntimo do atleta e no íntimo do treinador ele quer ganhar tudo.
E por isso que eu falo, não há mais time titular. Tu vai vendo dentro de cada situação, se a viagem é longa, se a viagem não é, o desgaste que o atleta teve no último jogo, a projeção que tu faz, o jogador que vem vindo de uma situação de lesão, ele pode ter uma recidiva, que é uma palavra forte, que acontece muito, Sim. que é o jogador que vem de lesão e logo ele se lesiona se tu não tiver o controle disso. Tem jogadores assim que são meninos, né, de base que jogam 8 jogos seguidos e tu acha, não, esse não vai lesionar porque ele é um cavalo, ele é menino, ele não, entendeu? É muito forte, não tem, daqui um pouquinho ele lesiona. Então, uma série de fatores. E quando a gente vai para a quarta fase, que é a fase que os caras retornam da Copa América, vem muito jogador desgastado. É verdade. Né? Foi. Muito jogador desgastado. A maioria chegou nas fases finais. E aí, os jogadores que ficaram por ter jogado a sequência de jogos também tiveram desgaste. E aí a gente começa a sofrer uma série de lesões e de ter jogadores rendendo menos. Aí a gente começa a ter dificuldade, porque não é só essa queda física, algum problema clínico que vai decorrer numa queda técnica que interfere. Interfere porque tu está disputando 3 competições e todos os jogos são duros. E tu vai pegar assim, por exemplo, especificamente, nós pegamos a primeira fase da Libertadores. Nós jogamos na Bolívia, nós jogamos em Bogotá, que é uma viagem duríssima, e nós jogamos Chile, era em Santiago, mas o Palestino passou para uma outra cidade lá que tinha mais uma viagem. E aí na primeira rodada da Copa do Brasil, a gente pega o Amazonas. Lá no Amazonas, com todas. Então, isso fica complicado. Aí tu traz para o calendário do brasileiro, que às vezes tem uns jogos ali que cada clube faz a sua análise, né? Agora saiu o calendário da Copa do Brasil, né? Cada clube, tem clube que pegou uma viagemzinha curta e tem clube que vai jogar no Ceará, vai jogar no... Tem clube que nem sabe, né? O Flamengo nem sabe se vai jogar lá na Paraíba, então, se vai jogar em outro lugar. Tem esses detalhes. Então, aquele acúmulo de tudo isso nos causou dificuldade e a gente vai para um jogo contra o São Paulo? Contra o Peñarol. Tá. Né? Libertadores. Tem aquela fase, depois na quarta, e aí na quinta fase a gente vai para um jogo contra o Peñarol, mesmo tendo uma série de problemas, mesmo perdendo o ataque titular que nos entregava 30, não sei quantos gols, a gente perde o jogo, que é um jogo que a gente não podia perder. Sim. Né? O Flamengo pode perder pro Córdoba agora, como perdeu, mas não pode perder pro Peñarol. Numa fase decisiva. Como não poderia perder para ninguém. Sim. Entendeu? É a cobrança que vem. E ela vem, e a gente não jogou o suficiente para ganhar. E foi lá e não jogou o suficiente para reverter. Sim. E aí já começa esse peso em cima, né? Da pressão do grande clube, né? Claro. Que tem essa pressão. E aí termina na nossa saída. Sim. Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Seguro Olha aí, ó. Bet. Essa aí, eu vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade. Entra pelo do Barba pra dar moral pro podcast. Mas, porra, essa casa é bem legal, viu? É até curioso, porque também uma parte da torcida, quando vocês vieram pro Flamengo, ficou pensando, porra, o pensamento da torcida, né? Prejudicou tanto a gente, chamando tantos jogadores nossos em fases, né, assim, decisivas para o Flamengo, e realmente é verdade. Não que a intenção seja prejudicar, mas sim a seleção brasileira, obviamente. Exato. Mas, na prática, né, a gente sofreu com isso, porque tinha jogadores que iam e não jogavam, tinha jogadores que iam, enfim, não tinham... no caso do torcedor do Flamengo, era preferível que eles ficassem. Perfeito. E vocês depois sofreram com isso também. É. Aí como é que é estar nesses dois lados? Assim, eu imagino que vocês entendam, porque faz parte do jogo, mas é duro, não é? Para nós é mais simples, porque tu estando no clube, o jogador quer ir. É verdade. O torcedor flamenguista, torcedor corintiano, entendam. O jogador quer ir. Ele quer ir para a seleção. Muito. Entendeu? Qualquer jogador de qualquer clube, grande, pequeno, médio, ele quer ser convocado. Seleção Sim. É o ápice para um atleta. Entendeu? Então tu não pode, como treinador do clube, cercear esse atleta disso. Claro. Tu pode, como presidente do clube, tu pode, como diretor do clube, cercear. Entendeu? Numa convocação de pré-olímpica que não é liberado, pedir para a seleção que não convoque, o cara tá machucado, entendeu? Não leva agora. Tu pode tentar tudo,
Mas o treinador não vai te tirar. Porque o Pedro, por exemplo, lesionou gravemente num jogo de seleção, né? Um treino, na verdade, né? Então tem essa situação. Então, mas se tu perguntar para ele, vai querer ir de novo. Lógico. Entendeu? Essa é a realidade. Então, e nós, quando tu tá na seleção, tu não pensa nos clubes. Não vou pensar no outro, eu vou pensar no que é o melhor para mim. Se o cara vai jogar ou não vai jogar, é uma decorrência do trabalho. Mas ele está treinando, mas ele está exato, ele está ali, ele está participando, é uma convocação. Por isso que cada vez mais essa perda dessa identificação do torcedor brasileiro com a sua seleção vem muito disso, porque antes o jogador era da seleção e era do clube, o torcedor vibrava para ele ir para a seleção. Hoje ninguém nem canta ia para a seleção. Tá? Com mais jogadores estiver na seleção, melhor, né? Claro. Então o cara vibrava. E porque não tinham tantos jogos assim. Também é verdade. E porque os jogos não eram intensos como são hoje. Também é verdade. Entendeu? E as lesões são mais suscetíveis. Hoje é lesão em cima de lesão. É verdade. Não tem como isso, entendeu? Sim. Tu não vai querer ir. E metodologias diferentes, por isso que eu falo, existem metodologias diferentes. Há treinadores que têm mais cuidado com os atletas, tem lesões de azar, entendeu? Tem falta de cuidado, tem uma série de lesões, mas tem treinadores que têm esse cuidado e tem alguns que não, de repente não tem, não, quero trabalhar. E ali nisso tu acaba lesionando um jogador. Então acaba isso, né? Acaba nessas 5 etapas que eu falei, a gente acaba saindo num momento difícil, num momento ruim, da forma que foi, né? Esse sentimento que fica e aconteceu agora com a gente, né? Quando saiu do Flamengo, a gente mesmo ganhando o jogo, um jogo duro, a gente é vaiado. Eu não imaginava que fosse sair, eu imaginava, na minha cabeça eu tinha ido para casa depois do jogo achando que eu jogaria contra o Corinthians na Copa do Brasil, que era uma sequência de um trabalho que a gente vinha fazendo e na Copa do Brasil a gente vinha bem. Entendeu? Então, na minha cabeça era essa sequência. Mas aconteceu com a gente, aconteceu no Cruzeiro com o Diniz, aconteceu no Vasco agora com o Carille. Né? O Carille vai ter que ganhar 10 jogos de 10-0 para que seja aceito por isso. É difícil essa relação, isso é muito duro. A própria torcida do Flamengo vaiou o Flamengo agora na Libertadores, depois de ficar 20 jogos invictos. Isso é absurdo. Eu comentei esses dias, depois do jogo, com alguém. Eu não acreditei. No intervalo do jogo, um time que está 16 jogos invicto, Felipe teve uma derrota em 20 não sei quantos jogos, com os jogadores dando o máximo que eles deram, sendo vaiado, mas eu fiquei triste com isso, entendeu? Eu não acho legal isso, não é saudável esse tipo, mas também tem que compreender, porque o torcedor é emoção pura. Gostou dessa resenha? Então olha só, para ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição e não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada pra você e se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo pra vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição, vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas pra vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora, eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?